Estamos em mais um episódio do Liga Podcast. Você que nos ouve em qualquer lugar desse planetinha Terra. Como é que vocês estão? Episódio novo no ar. Mais um episódio toda quarta-feira às 19 horas. Toda quarta-feira às 19 horas. Toda quarta-feira às 19 horas. No Spotify, no YouTube. Você que está no Instagram e não segue no YouTube, tá lá no link da bio da Liga PQD. Você consegue acessar e se inscreva no nosso canal no YouTube para você receber as notificações também no Spotify. Estamos no Spotify também para você nos ver e nos ouvir. Você que gosta do skydive, você que gosta de base jump, você que gosta de coisas mais super radicais, é com a gente aqui. Você que ainda não é associado, tá fazendo o quê? Você que gosta ou não é paraquedista, mas quer que continue todas essas nuances aqui, você tá esperando o quê, cara? R$60, um clube de benefícios que só vai te trazer benefícios por R$60. Você vai comprar um shampoo, você vai ter 25% de desconto numa farmácia, você vai ter um altímetro sonoro, você vai ter 10% que já dá uma fortuna de dinheiro, que eu nem sei quanto é um altímetro sonoro, mas sim, recente aí alguém comunicou lá na Liga que se inscreveu na Liga e comprou um altímetro, tipo, pagou 3, 4 meses de Liga dos Atletas só com o desconto que recebeu no altímetro. Então assim, tá esperando o what the fuck. No episódio de hoje nós vamos falar coisas importantes, nós vamos falar sobre jornada dentro do esporte, nós vamos falar sobre segurança, nós vamos falar sobre aconselhamento, sobre wingsuit, nós vamos falar sobre wingsuit base jump. Eu acho que principalmente nós vamos falar sobre vida, sobre o respeito à vida e sobre o olhar para o outro. A pessoa que está aqui, meu convidado, dispensa comentários, é um amigo que eu tenho há muitos anos que topou gravar comigo. Ele não gosta de falar, ele é meio acanhado, mas aqui no bate-papo vai rolar. Mora no meu coração e não paga aluguel e se prontificou a trazer pra gente um pouco do tamanho do conhecimento que ele tem dentro do esporte e a alma que desse cara, que é todo mundo que conhece e é unânime, isso eu não tô falando mentira, todo mundo vai concordar com o que eu tô falando, tem essa alma gigante. Então, nosso convidado de hoje, Sagui. E aí, Sagui? Obrigado por você ter vindo, mano. Não, que isso. Eu sei que pra você é difícil. Não, porque, Binho, como é que vai ser? Quais são as perguntas? Eu falei, não, mano, a gente vai trocar uma ideia. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você, né? Ricardo Sagui. Sagui é sobrenome? Sagui? Não, apelido. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Porra, é uma imagina. honra. É uma honra minha. Nossa, todo mundo vai amar esse podcast. Tenho certeza absoluta, mano. Bom, vamos lá então, né? Eu sou o Sagui, eu vim de Rio Claro, né? Ricardo Fragnani. Eu tô no esporte desde 2013, né? Então, meu foco sempre foi fazer o wingsuit. Você começou querendo. Exato. E eu comecei no esporte porque uma vez eu estava em casa, no sofazão, e aí eu vi uma matéria onde o Hugo Langel... Nossa! Ele, junto com o comentarista de algum programa de esportes radicais, eles comentavam sobre o filme do aquele Daredevil. Tá. Sabe? E aí o Hugo, ele apresenta o wingsuit dele, ele fala do tiozão, fala do Gleison, né? Nossa, que honra, hein? Então você começou com uma matéria importante. Tiozão e Gleison são... Só que assim, eu não imaginaria que eu iria saltar de paraquedas um dia, entendeu? E eu falei assim, nossa, que negócio muito louco, né? Muito massa, né? E na época eu não voava de avião, que eu tinha medo, assim. Tipo assim, minha família ia viajar e eu não ia porque meus braços formigavam e eu tinha pavor, né? Daí eu falei assim, nossa, eu preciso perder o medo de voar de avião comercial, né, meu? Você tinha medo? Tinha pavor. Meus braços formigavam, assim, literalmente. Pavor. E Sagui veio da onde? Cara, eu lembro que eu assistia aqueles desastres aéreos, sabe? Daí eu vi, tipo, os desastres aéreos, tipo assim, a aeromoça correndo. Aí ficava pensando assim, no meio do voo, eu vi uma aeromoça correndo e falei, caralho, não pode falar isso. Não, né? Pode falar. Eu falava assim, nossa, que será que ela tá correndo e tal? E aí minha cabeça ficava imaginando mil coisas. Nossa, será que ela foi avisar o comandante, alguma coisa aconteceu? Enfim. E aí eu falei assim, pô, mas se eu fizer o paraquedismo, eu vou voar com o avião e tenho paraquedas. Se acontecer alguma coisa, estou seguro, né? Boa. Então eu comecei a voar, a fazer o paraquedismo, porque aquela matéria do Hugo me chamou a atenção. Aí depois vieram outros programas de televisão. Tinha o Abismo e tinha os programas do Luigi Cane. Tá. Abismo era com o Gabriel Lott. Na verdade é o Lott. O Lott, o Brito e o Cricket. E o Cricket, sim. E aí, cara, eu comecei no paraquedismo e eu tinha vontade do wingsuit, mas pra mim era uma realidade muito distante.
entendeu? Muito distante. Eu falei assim, pô... Mas sabe, você já andava de carro, né? Já tinha um envolvimento com algum esporte rápido, ao extremo, sei lá. Exato. Você corria de... Autocross. Autocross. Só que a minha família não tem nenhuma tradição com aviação, entendeu? Tá. E meus pais abominavam paraquedismo, avião, entendeu? Então, eu meio que omitia, eu me formei paraquedista meio que sem ninguém saber, entendeu? Só depois que foram ficar sabendo, entendeu? E então eu me formei paraquedista, aí depois eu conheci o Léo. Léo Orsini. Eu falei assim, pô, Léo, eu queria aprender a voar de asa, né? Ele falou assim, pô, quantos jumps você tem? Eu falei, sei lá, 50, né? Aí ele falou assim, não, chega nos, acho que na época era 200. 200. Falou, chega a 150, depois a gente conversa, né? Tá. Aí eu lembro que ele estava em Piracicaba um dia, aí tava lá, acho que Catibê. Sim. Aí eu te encontrei lá. Foi eu e o Dani. Eu falei assim, nossa, velho, que da hora o wingsuit, velho. Um dia eu quero voar com esse negócio aí. Sim. E foi o Léo o Léo que foi o Léo Orsini foi meu instrutor. Aliás, meu e do Dani. A gente começou em 2015, eu acho. Foi 2015. Voando com uma asa Birdman, que tinha até um desconector aqui, 2015. E ali eu tinha acabado de pegar Phantom. E aí você falou pra mim e pro Dani, né? Fatídico dia. Você falou... E aí ficou marcado pra mim aquilo lá. O que você falou pra mim? Eu falei assim, caralho, velho, onde eu quero voar disso aí, velho? Eu lembro até hoje. Você passou em frente à dobragem ali, ó. Foi! Aí eu falei, puta cara, gente fina. Você tava macacão vermelho, pode ser? Você tava de macacão vermelho. Eu falei, mano, puta cara, gente fina, né? Aí o Dani falou, porra, pode crer. Aí... Eu lembro que a gente se encontrou mais algumas vezes, acho que foi com o Léo mesmo, quando a gente se reencontrou, que você tava voando com o Léo, ou você começou a fazer o curso com o Léo, né? Exato. Aí encontrei o Léo com 150 jumps, aí ele começou a me indicar assim, ó, agora você vai fazer coach de desloque, de free fly, pra entender o vento e tal. Faz isso, Daí eu fiz tudo, aí com 200 saltos eu fiz o curso. Nunca esqueço, cara, que eu fiquei duro na asa, assim, ó, estiquei tudo, velho. Eu fui para lá em São Paulo voando. Pousamos fora. Eu fiquei nervoso, cara, fiquei duro como uma... Ele falou, não, relaxa, normal. E, cara, só tenho a agradecer o Léo, porque, cara, ele foi um excelente instrutor, me ensinou minha base de uma forma assim, espetacular, cara, assim, show de bola. Sou muito grato a todo o conhecimento que ele me passou, entendeu? Sim. Assim como eu sou muito grato a todos os instrutores que me orientaram, me ensinaram. Você fez o FF com quem? Mau Dimas e aí meio que... Maurício? O Graik. Mentira! Quem mais? Maurício? O Dimas. O Dimas, o primeiro? Nossa senhora! Porra, só quem mais? Dimas, caralho, e aí, junto ali, sempre estando comigo, tinha o Julião. Lembra o Júlio? Júlio, sim. Foi fazer base na Tailândia. Sim. E o Negão, né, cara? Negão do Negão Zanella? Não, Negão, Marcelo Negão? Não, Thiago Negão, pô. Thiago Negão, pô. O Negão. Que era que voava com o Zanella. O Negão, óbvio, porra. É ele que eu tô falando. Sim. Putz, ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente pousando lá em Boa Vista. Gente finíssima. Não, o cara era foda. Amava ele era foda também. Gostava muito dele. Thiago Negão, assim, foi um dos amigos meus, assim, que eu mais senti de perder, assim, no esporte. Ele era muito querido, mano. Cara, gente fina demais. Voava pra caralho, pousava pra caralho. Sempre no animado, sempre com uma puta alegria no rosto. Não, era foda. E aí no wingsuit, você se formou com o Léo. Isso. Evoluiu com o Léo. Mas, Sagui, aí, em meio a tudo isso, você já voava de wing, eu acredito, mas aí você começou a querer alguns recordes, né? Que era a quantidade de saltos. Me conta aí como é que foi Como é que você chegou nesse recorde? Assim, foi o terror que te pilhou? Foi o Sabiá? E o Sabiá também é um cara importante na sua vida também, né? Você Exatamente. Bom, vamos por partes. Eu comecei a conhecer a galera aqui na área, né? Tá. Então, aí eu conheci o Terrorzão. E o Terrorzão, na escola dele, tinha um banner em cima, assim, ó, que ele tinha o recorde e tal. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa, cara, que massa, né? E passou, né? E aí sempre que eu via ele, falava, Terror, é recordista, massa e tal, né? Aí um dia, eu peguei uma amizade boa com ele, né? Terror, cara, sem palavras, né? Nossa. Terror, nota 1000, né, cara? Não tem que falar dele. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, Terror, tinha uma coisa, eu queria fazer o recorde, né? Mas eu não queria quebrar o recorde seus. Eu só queria chegar no número e parar. Eu não queria ser melhor que ele. Só queria poder curtir a sensação de fazer os saltos de grande quantidade, né? Daí ele falou assim,
Terror, recordes foram feitos para serem quebrados. Daí eu falei assim, ô louco, Terror, mas o Adalto aí e tal. Ele falou, não, Terror, o recorde tem que ser quebrado. Ele vai ficar feliz e tal. Daí eu falei assim, ó, fala com ele então. E aí, se ele não achar ruim nada, vamos pra cima. Vamos pra cima, certo. E daí fizemos esse recorde. É um recorde sobre quantidade de saltos, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. Porque teve acho que quando eu conversei com o Terror, ele falou que teve um cara que fez um recorde de 600 jump em 24 horas, né? Foi algo assim, né? Isso. O de vocês foi aqui vocês fizeram duas vezes isso, né? Isso, fizemos em 2016, se eu não me engano, em 2017. Uhum. E, cara, assim, ó, sinceramente falando, eu não fiz pelo recorde, eu fiz por estar saltando com o Terror, com o Sabiá e, cara, é uma experiência muito legal, cara. Assim, faria de novo amanhã, entendeu? Quanto vocês subiam lá? A gente subia a 2,5, 2 ali. Meu Deus. E saltava... DA desligado. Não, ligado. Ligado? Ligado. Ah. E aí a gente saía, separava um pouquinho e comandava. Então... Saiu os três juntos, não? Não, separado. Tá. Saía um, esperava um pouquinho, saía outro, depois esperava um pouquinho, saía outro. 2.500 pés, abria 1.000. Cara, eu nem olhava para o time, pra falar a verdade. Tá. Mas a gente abria, a gente prendia o tirante de peito de uma forma que a gente, quando estivesse perto do chão, soltava, tipo assim, ó, não tenho mais pano, né? Não tem nenhuma normalidade, não, tá normal, paraquedas tá. Então tá chegando perto do chão, meio que soltava pra quê? Pra que você pousar, já sair dele e já entrar no outro, porque tinha o outro dobrador com o outro paraquedas esperando já com a mão dentro ali da fivela, pra você só pôr as pernas e se equipava dentro do avião, de fechar tudo as coisas assim. Nossa! Porque era uma operação que tinha que ser muito rápida, né? Se eu não me engano, era chão a chão em 4 minutos ou 4 minutos e meio, entendeu? Nossa! E aí pousava já próximo do avião, óbvio. Pousava. E o Rasta, nosso o Rastinha? embarcador. Puta, que saudade dele. Adoro o Rasta. Demais, Rasta, equipe. Adoro o aí. Rastinha. Vocês voavam Caravan? Caravinha. Tá. 2 Caravans? Cara, tinha 2 à disposição, só que eu acho que só trocava para abastecimento, eu acho. Tá. Era o mesmo Caravan que fazia o lançava, sobe e já desce. vinha afundando, já pousava. Ele pousava, vocês estavam pousando. Exato. Mais ou menos meio que junto. Exato. Tá. E no primeiro recorde, eu esqueci que eu tinha labirintite. E para ganhar tempo, né, o avião ele subia e meio que puxava nos G ali para fazer uma curva mais acentuada e tal. Cara, aí tinha as aberturas e tal. Então, cara, eu comecei a ficar mal. Começou a cair pressão, labirintite. Eu vomitei, comecei a ficar branco. Falei, nossa, cara, o médico vai parar eu. Porque tinha um médico lá que tava... E, cara, não sei de onde veio, o pessoal da ANAC apareceu aí, interviu a operação, que foi tempo de recuperar e voltar, porque eu tava ali pra jogar toalha já. Já tinha vomitado, já tinha subido de novo, já tinha ficado com a visão preta quando comandou, que daquela... Sim. Já tinha... Eu falei... Mas daí a Quantos ANAC jumps? Cara, eu acho que o primeiro foi 103 e o segundo foi 105. Só que o meu altímetro e o do Terror deu 107, ou do Sabiá, não lembro. Mas foi por aí, entendeu? Mas que nem eu falei, esqueça o recorde, assim, né? Pra mim, tá? O negócio é estar com o Terror e com o Sabiá ali no avião o dia inteiro. Puta cara, gente fina pra caralho. Não tem que falar, cara. Ai, não tem que massa. Não tem que falar. Aí, beleza. Feitos os recordes, a gente vai um pouco do Sagui já numa campanha indo pro base jump, que eu lembro da sua jornada, né? No wingsuit. Rapidamente, aquele cara que te encontrou em 2015, 13, 14, não lembro. Acho que foi 15 que eu fiz o curso. Você não quer voar rapidamente, você, cara, teve uma evolução fodida no wingsuit. E aí, lembro do Sagui indo pros bases, né? Conta como é que o base jump chegou na sua vida. Tá, existe um intervalo aí, que eu acho que é muito importante, que eu saltei muito entre o Sagui que começou a saltar de wingsuit e o Sagui quando começou a ir pro base. Eu tava ali com 1.000 saltos de asa, só de asas, antes de começar o base. Tá. Entendeu? E aí, como que foi a história ali, né? Tinha o Lucas, tinha o Kenio, tinha o Flávio, tinha o Eric Queixada, tinha o Gleison, tinha o pessoalzinho que tava no base ali, né? E aí, eu nem lembrava que eu um dia iria fazer base jump. Tipo, tinha esquecido do esporte base jump já, porque eu tava tão focado no skydive. Na época, os campeonatos de acro, tinha os times, era legal pra caramba. Sim.
E aí, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito que sempre compartilhei meus pensamentos com as pessoas mais próximas, assim, abertamente. Tipo assim, Você tem isso até hoje, né? Tipo assim, pô, tô pensando em fazer base, o que você acha? Entendeu? E aí uma galera fala, cara, sai fora disso, não faz. Outra falava assim, cara, se você quer, esse ano eu tô indo pra lá, vamos. E aí, eu lembro que um dia eu vi a Julie dobrando o paraquedas dela, e aí eu falei assim, pô, mano, que da hora, posso assistir você dobrando e tal? Ela falou, lógico, pode e tal, né? Daí ela viu, eu vi ela dobrando e tal, daí eu falei assim, pô, eu tenho vontade de aprender, né? Daí ela guardou isso aí e passou um tempo, assim. Aí um dia ela chegou assim pra mim e falou assim, Sagui, você quer fazer o base mesmo? Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, então eu só vou deixar você fazer se for com uma pessoa. E vou te apresentar. E ela me apresentou o Sabiá daí, entendeu? Sabiá é foda. Que, cara, o Sabiá mudou minha vida, assim, no esporte e minha vida como pessoa. O cara é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. É um cara que tá sempre de alto astral. Sempre. Tá sempre sorridente, não tem tempo ruim. E safe pra caralho. Um conhecimento absurdo, safe master. Não, é um conhecimento, cara, que, assim, cara, ele tem... E humano, né? É um cara humano, né? Exatamente. O cara é muito humano. Na GoFly a gente fez 30 anos de paraquedismo. Ele fez uma festa lá. Então isso já faz o quê? Uns 8 anos? 7 anos? Então, de skydive, né? De skydive, né? Então... Cara, aí eu passei eu não conhecia ele pessoalmente, né? Só conhecia pela televisão e tal. E pelos feitos dele, assim, de pular sem paraquedas e tal, né? Sim. E aí eu conheci ele e tal. Ele fez com a Julie, né? Isso. A Julie saltou sem paraquedas. Puta, exato. Julie, eu quero que você aqui também. Quero você aqui, viu? Vou te chamar. Eu quero um episódio com você. Vamos lá. Não, a Julie é braba, cascuda, sangue boa demais. Não, sangue no zóio. Ela sabe. E aí, cara, o Sabiá, ele me ensinou tudo que ele tinha que me ensinar. E o Sabiá também, aqui o Sabiá tá no sul, eu quero o Sabiá também aqui, desculpa te cortar. Vai, continua. Sabiá, terror, venha, hein? Cara, e uma coisa assim engraçada que eu e ele gostamos tanto de terror, que eu chamo ele de terror e ele chama de terror. E aí fica nessa daí. Enfim, aí eu aprendi com o Sabiá. E eu sempre assim, né? Eu não sou um atleta, deixar isso bem claro, né? Então eu não tenho porte físico de um atleta. Eu não sou uma pessoa que nasci para viver do base jump e do paraquedismo. Então eu tinha outras coisas para fazer. Então eu fui um base jumper de temporada, né? Então assim, vai ter a viagem, então vamos viajar para saltar de base jump, entendeu? Eu não fui o cara que era do dia 1º até o último dia do ano saltando de base, entendeu? Mas você fez a progressão correta. Exato. Então me fala sobre a sua jornada nisso, né? A gente começou o Sabiá, ele foi muito assim rígido comigo. Aí o primeiro ano que o pessoal ia pra Europa, eu falei assim, ô Sabiá, deixa eu só pra assistir só. Ele falou assim, não, que você vai pular, não vai. E eu não ia pular, né? Mas o Sabiá não me conhecia ainda, né? Ele tá bom então vou esperar. E aí nisso a gente foi conversando, ele foi dando todas as instruções, me preparando, dobrando, aí fomos... Salto e antena, essas Não, coisas. ainda não. Não? A gente foi lá pro Vale do Dourado pra saltar com o pezão. Pezão, pô, tá, pezão, óbvio. Daí o Sabiá me levou pro Vale do Dourado pra fazer para eu conhecer o equipamento. Então pegamos lá o pezão levou eu de trike, 2.000 pés. Eu falei, caralho, 2.000 pés, cara, meu Deus do céu. Tá. Não era um cara voando 2.500 pés, era um trike, né, 2.000 pés. E é alto, né, mas ali pro primeiro, né, equipamento novo e tal. Sim. Aquela encanação eu sempre tive a encanação de não achar o comando. No FF eu peguei o harness, e puxei no harness assim, ó. E caramba, isso aconteceu de novo, cara. E essa encanação foi, né, eu falei, cara, preciso comandar. Daí, enfim, saltei, conheci o equipamento, fiz alguns saltos de Cessninha com ele para poder entender o velame. E aí a primeira viagem o Sabiá me levou para Idaho, na ponte lá. Tem uma ponte lá. Quanta altura ali? Ali cara, eu acho que é 140, se eu não me engano. Um vãozão aberto, não 180, animal. Você tá salvo. E aí você começou, tipo, o PCA e tudo isso? Eu comecei fazendo o PCA, aí depois eu fui pro handheld, e aí depois fui pra box, né? E assim, a minha primeira lição muito grande foi nessa ponte aí. Pra quem não é base jump, pra quem não sabe, jump é uma sigla, building, prédio, A de antena, S de span, que é vão, pode ser a ponte, e earth, que é montanha. E quando a gente falou handheld, PCA e Nabok, são os tipos de salto. Então PCA
Me explica o que é o PCA. O PCA, no caso, uma pessoa fica segurando a sua bridle, o seu pilotinho, e aí você pode fazer um PCA um pouco mais curto, com um pouco mais de queda, e a abertura ela é mais rápida. Ou seja, você já abre o cara nem saiu do objeto, ele já vai abrir o paraquedas. Exato. Certo. Aí o handheld. O handheld, daí você segura o pilotinho na mão. Então você não tem que buscar o pilotinho na boque, né? Perfeito. E na boque é quando ele está armazenado no paraquedas. Exatamente, aqui embaixo. Beleza. Só para o leigo, que às vezes tem pessoas que não sabem, né? Então não entendem. Então, PCA é quando a pessoa está segurando já para quando sair já abre o paraquedas. O handheld segura aqui, espera cair e solta, aí vai abrir o paraquedas. E o terceiro é o na boque, ou seja, o pilotinho fica aqui, aí igual o paraquedismo mesmo, né? Similar. Você abre aqui, expõe lá o pilotinho para ele fazer a abertura do paraquedas. Beleza? Vamos continuar. Exato. Aí você fez esses 3 na mesma trip. Isso. E assim, mais rápido do que isso aí também tem o Direct Bag, né? Que daí é mais rápido do que o PCA ainda. Esse eu não... O que é o Direct Bag? É a mochila com o container dentro, já, com o velame dentro dobrado. Então você sai, já sai como que se você estivesse segurando praticamente o velame. O velame já é o pilotinho já, entendeu? Você nem tem bridle no esquema. Saiu, acabou, abriu. Você não tem, entre aspas, sim, né? Sim, você então, tem, mas... esse pessoal, por exemplo, que faz salto em ginásio muito baixo, assim, você vê que é Direct Bag. Entendi. Entendeu? Aí você fez lá, vamos voltar lá no... Isso, na e ponte. aí, assim, eu tava treinando muito, saltando em piscina, fazendo balão, um monte de coisa. E aí, quando eu fui fazer o salto da boque, eu fiquei tão adrenado, que quando eu saí, eu fiquei numa posição meio, parecia uma perereca, assim, meio exposta, estranha, assim, sabe? E aí, foi uma saída errada, né? E a primeira lição que eu tive ali foi que o ser humano erra. Certo. E era uma coisa simples, só você sair exposto, como eu fiz várias vezes, e comandar. Né? Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive ali, que me fez redobrar a atenção em todos os meus próximos passos no esporte, entendeu? Certo. E aí depois, no próximo ano, a gente foi para... lembrando que o Jet foi na viagem com a gente, o alemão, cara, eu sem palavras também. Meu Deus, como eu amo aquele cara, velho. Meu Deus. E aí o segundo ano a gente foi pra já viajar com o pessoal já, com o Lucas, com o Flávio, com o Gleison, com o Kenny. Pra Suíça. A gente foi pra... Brento? Não, a gente foi primeiro pro Gerag, que é ter o Elibug. Tá. E aí depois a gente foi pro Brento, que seria teoricamente a escolinha nossa ali, entendeu? Eu tenho uma cena sua, não sei se você gravando, o Flávio e o... Lucas na Gangorra. Não, no Brento. Vocês fazem É você que tá filmando? Sim, é você, acho não é? É você filmando Flávio e Lucas, pode ser? Sim, ou Lucas e Flávio, não lembro agora. Sim. Tá, eu tenho essa imagem. Se eu não me engano, tá o Lucas com uma freak cinza. Isso mesmo. Aí a gente fez o salto, eu fiz 3 saltos de tracksuit. Tá. No Gerag, e aí eu fui pra Havok e fiz de Havok o primeiro wing base lá. Tá. E até uma escolha assim meio que de instrutor para instrutor, porque você fala assim, pô, voei, tenho mais de 1000 saltos de wingsuit e eu vou colocar um tracksuit para sair da pedra, uma coisa que eu não tô acostumado. Então por que eu não posso ir direto pro wingsuit? Então assim, tem instrutores que, não sou instrutor, tá? Tem instrutores que preferem ir direto para uma asa pequena e tem instrutores que preferem fazer o tracksuit, né? Para o cara entender que ele está solto, depois ele tem que fazer a posição com a mão para baixo, simular que está com a mão para baixo, não pode levantar. E agora, recentemente, falando com o Netão, ele falou que ele já foi orientado a fazer com a asa que ele está acostumado a voar, ou seja, asa grande. Então, assim, você vê que de instrutor para instrutor muda muito. Né? E também de atleta para atleta, né? Sim, é muito subjetivo, cada um tem um aprendizado e cada um vai entender da melhor forma. E aí, eu fiz o Brento, e aí, nesse ano, o Sabiá falou assim, Sagui, linha reta, Brento, e sem querer inventar, sem querer ir pra parede, nada disso. Certo. Aí beleza. Aí no próximo ano, de novo, Brento, aí a gente começou fazendo uma viagem no Brento para aquecer, porque até então o Wing Base era só na Europa. Eu não tinha ido pro Cabrito ainda, entendeu? Daí, depois que aqueceu, aí começa um pouquinho perto da parede, aí ele começou a me levar. Levou eu pro Paganella, me levou pro Happy Birthday, me levou pro Casale, aí começou para as saídas próximas lá, entendeu? E assim, o que era mais legal, assim, é que não era só o salto, entendeu? A galera. E tipo assim, ó, eu lembro que um dia ele foi me levar acho que foi no Happy Birthday, eu lembro que ele foi com o GPSinho dele, da época que ele saltava, e ele andava assim, ó, tipo, terror é pra cá, não é pra lá, e
e andando no meio do mato, só nós dois. Ele falou assim, terror, acho que é aqui, ele falava. Aí deitava no chão e ia assim, né? E olhava, é aqui mesmo, vambora. Velho, E assim, uma coisa que é legal, né? Que eu aprendi com ele é que assim, saltar de base jump, né? Então, tipo assim, tem uma frase, aí depois eu fui conhecer essa frase na aviação, né? Que tem uma frase na aviação que fala assim, que o que derruba avião é a plateia, né? Então, uma coisa que ele me ensinou assim, Sagui, um exemplo, vai fazer a gávea? Não vai fazer 2 da tarde que tem um monte de gente lá olhando. Cara, vai de noite, amanhecendo, vai ter você lá, cara. Faz seu salto sem ninguém interferir em nada, sem você querer, tipo, às vezes você tem alguém olhando, nossa, eu não posso errar que tem um cara olhando, sabe? Cara, faz seu salto, ninguém vai ver, você pousa, nada aconteceu. Ou fim de noite, fim de tarde, quase anoitecendo, são os horários que a atmosfera estão mais calmas, entendeu? As condições climáticas estão melhores. Isso é uma coisa que ele me ensinou e que eu levo também para a vida inteira, né? Então a gente ia saltar lá na Europa, lá no Brento e tal, nas outras saídas, chegava a van, a galera meio que tirava corrida para quem estava primeiro, né? E aí a gente parava, esperava todo mundo ir embora. Aí ficava lá conversando e tal, dava tipo assim uns 20 minutinhos, aí começava a subir a montanha, mais de boa, assim. Aí chegava na montanha, só tinha nós, entendeu? E a gente passou a fazer isso aí em todos os lugares. Tipo, a gente sempre gostou de saltar, tipo assim, cara, deixa a galera saltar que tá com pressa e nós vamos tudo calmo, vai na frente. E a gente fazia do nosso jeito, entendeu? Sim, sem rush, né? Sem rush. E esse também foi um outro aprendizado violento, né? E aí depois, nos próximos anos daí, ele me levou daí pra Suíça, a gente fez o Wallenstad, o Crack, né? Aí depois a gente fez uma como chama aqueles, não é comporta, barragem. Ah, barragem. Porta, você fez a da barragem? Fiz a Você fez aquele... Ele me levou na barragem. Mas saindo da barragem. Sai da barragem. Tá. Aí sem o wingsuit, né? Sem o wingsuit. Essa é a mais vertical ou é aquela vertical? É uma barragem que tem uma parede escalada. E atrás é um lagão gigante. Isso, assim, né? Tá. Fica na Suíça também, né? Fica na Suíça. Tá. Não lembro o nome. E o pouso é bem dado, né? Esse bem dado, Gramadão na frente. Isso, O Wagner Jorge já me falou. O Wagner acho que estava... Recentemente, né? Recentemente ele estava lá, lembro. E aí, assim, e todos os saltos que a gente ia fazer, todos os lugares que a gente ia, todas as pessoas que a gente conhecia, eu sabia, sempre me orientava assim, pô, tá vendo esse cara aqui, esse perfil assim? Cara, não vai pra esse caminho, porque, sei lá, você pode esquecer, porque tá com muita pressa, tá preocupado com a câmera, você não tá atento na equipagem, você viu aquele cara equipando ali, ó, ele equipando o rush, porque ele quer saltar logo. Não, cara. Então, e assim, o meu perfil de pessoa, de ser muito conservador, eu consegui absorver essas lições que ele passou muito bem, assim, sabe? Salva a vida, né? Isso salva a vida. Exato. E eu gostava desse tipo de assunto e eu passei meio que a estudar. Não existe livro, né, do base, mas assim, estudar, eu falo assim, pô, encontrei você faz base e tipo, trocar ideia. Pô, num caso desse aqui, né, como que a gente faria, né? Aqui em tal lugar... Uma troca de experiência. Né? Então, e aí passei a querer entender mais os velames, né? Depois entender mais as asas, né? Você tem essa característica de passar a sua experiência para o outro com um único intuito, deixar o salto do outro mais seguro, ou até às vezes orientar para que ele não vá para um mau julgamento e vá para um outro lugar que a gente já sabe qual que é, né? Dar aquela morridinha de leve para sempre. Exato. Você tem algum exemplo que você falou, não, essa pessoa eu tive bastante conversa, você tem algum exemplo que você queira falar aqui? Assim, eu não gostaria de citar nomes, porque não sei se essa pessoa quer que fale ou não. Tudo bem. Mas tem um amigão meu que ele começou acelerando demais no base jump. Acho que uma semana ele fez muito salto. Tá. Talentoso, tem um talento muito grande para wingsuit. Uhum. E aí, quando eu conheci ele, eu comecei a conversar com ele, tentar entender por que ele estava nesse rush, né? E meio que tentar mostrar para ele que o base jump não é meio que dobrar, subir, saltar, dobrar, subir, saltar. Não, é o caminho, você está no caminho errado. Então, cara, curte a dobra, curte subir o objeto. Se é uma montanha, cara, sobe com calma curtindo, entendeu? Curte o pré-salto, tá lá no topo da montanha, tá visual, com seus amigos, né? E curte o salto, né? Tipo, dá uma atenção máxima para aquele salto, porque você imagina assim, ó, no skydive, quando você salta, o próximo salto é só mais um salto. Você, cara, vou saltar, vamos, salta, e aí? Saltamos. Você não pode fazer isso com o base jump, né, cara? Tipo, é um esporte tão
único, né, cara? De uma atenção 100%. Exato, cara. E você não precisa, a montanha não vai sair de lá. Exatamente, entendeu? E tipo assim, uma coisa que o Sabiá me ensinou muito é que, por exemplo, assim, imagina que você, quando você volta quando a gente se encontrou em Piracicaba, vamos dizer que você era um wingbase. Aí você era um wingbase doido que você foi lá e se acidentou e morreu. Olha o que você perdeu da sua vida até hoje, de voar, de curtir, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas esquecem, tipo assim, cara, você gosta disso? Gosta demais. Então faz direitinho pra você fazer a vida inteira, entendeu? Respeite os processos, né? Você pega, por exemplo, o Base Fatality List hoje, teve o ano passado ou esse ano, não me lembro, mas chegou a ter 3 mortes seguidas por problemas de comando, cara. Comando é uma coisa básica, entendeu? No pull. Eu acho que 2 foram no pull e 1 foi algum problema com comando. Um pino, alguma coisa assim. Exato. Então, cara, isso aí, equipamento emprestado, rig emprestado, o cara que às vezes faz uma progressão e não está preparado para o tamanho da asa, não conseguir, né? Então a gente começa a ver acidentes banais, né, nos dias de hoje, né? Como você vê o papel da internet? Agora vou polemizar. Tá, cara. O papel da internet, a gente sabe, a gente vê que tá no Insider, a gente sabe. Às vezes o papel da internet ela serve para educar, para agregar valor àquele conteúdo. Você pode ensinar alguém, mas também você pode puxar alguém para esse lado que vamos falar do ego, né? Então, o que você acha do lado B da internet, que é a busca pelo like, a busca pelo frame, a busca pelo vídeo, de estar ali, de pouco tempo, o quanto que você vê isso que fere a imagem do esporte e como talvez melhorar isso? Eu acho que você faz esse papel muito bem, particularmente com as pessoas. Você tem uma boa política com as pessoas e eu vejo você em alguns momentos disponibilizando do seu tempo, vida, para falar, mano, mas como você vê isso no âmbito geral? Como mudar? Como tentar trazer, mano, esse caminho aí a gente já conhece. Né? Como você vê isso? Assim, vamos lá mais uma vez, eu não sou instrutor, tá? Não estamos falando de instrução, nós estamos falando de vida, é isso que eu falei. Exato. Eu falei no começo do episódio. Eu tento ocupar um papel de um amigo que está se preocupando com outro amigo, entendeu? Pronto, acho que é isso aí. Graças à mídia social que eu consegui ver alguns amigos tomando um caminho que, no meu ponto de vista, não estava certo, entendeu? E que isso podia levar eles para um caminho de, talvez, se machucar e tal, né? Se der sorte. E também, assim, com relação a conversar com meus amigos, sempre foi muito, assim, muito claro. Cara, eu tô dando meu ponto de vista. Se você acha que o que você está fazendo é certo, fala com o seu instrutor e seja feliz, tá? É mais um olhar para aquilo com um pouquinho mais de parte técnica e tentar entender o que está acontecendo com a pessoa, né? Exato. Sempre tentar orientar, entendeu? Sim. E de uma forma que a pessoa tente encontrar o, entre aspas, erro dela. Então, trabalhar com perguntas ali. Pô, mas por que você fez isso, né? Por que você saiu assim da pele? Por que você tem um push tão forte ou um push tão fraco, né? Por que você comandou essa altura, não comandou mais alto? Né? E aí, eu vejo que assim, né, o tal do pau de selfie, ele meio que entrou no cenário ali do base ali, que o cara tá saltando com uma vara de pescar na mão, né? Então, assim, eu acho que o base jump não é isso, né? Para quem é o praticante, o base jump não é isso. Né? Porque, como que eu posso dizer? Imagem é legal porque você motiva as pessoas a fazerem também, né? Esse é o lado positivo. Tipo, pô, se o Sagui faz, eu posso fazer também. Você inspira, entendeu? As pessoas a fazerem, a se encorajarem, a ir atrás. Exato. Só que, às vezes, você, entre aspas, assim, você corre riscos maiores porque está com uma câmera na mão, entendeu? E aí, é aquele negócio, na maioria das vezes, dá certo, mas quando dá errado, dá muito errado, né? Então, eu vejo que a mídia social hoje, ela traz pessoas para o esporte que não gostam tanto assim de estar lá, entendeu? Só que ao mesmo tempo, quando as pessoas estão com uma câmera na mão, passam a correr um risco um pouquinho maior do que elas deveriam correr. Para ter o frame, para ter aquela foto, para ter aquele vídeo. Então, por exemplo, assim, eu vou passar no meio das árvores. Se não tem ninguém olhando, eu passo um pouco mais alto. Pô, se tem alguém olhando, uma câmera filmando, eu vou passar mais perto. Eu quero aparecer foda no vídeo, né? Eu também passei por essa fase de querer, postar foto da conquista, passei na árvore, postei foto ali e tal. Mas com o tempo você vai vendo as coisas acontecendo e você vê que tem um limite ali, entendeu? Entre você motivar, entre você querer inspirar as pessoas e você querer vitrinar, entendeu? Fazer o tal do vitrinismo. Então,
às vezes conversando com as pessoas, você consegue adiantar esse caminho para elas, entendeu? Certo. Você me falou, antes da gente começar, que você teve uma sensação depois do pouso na Gávea. Você tinha um objetivo. Me conta aí, você entrou pro base já sabendo que você ia parar? Então, quando eu entrei pro base, a hora que eu vi, eu tava fazendo base, entendeu? E aí, o meu objetivo sempre foi fazer a Gávea, né? Porque pra minha época, a Gávea era aquele... Nossa, a Gávea... O salto... Não, mas ainda é. O salto da Gávea é casca grossa. E, bom, eu sempre vou achar... Base jump já é casca grossa, seja de qualquer coisa. Pode ser de um objeto, pode ser de qualquer coisa. Mas a Gávea eu acho que é casca grossa. Mas te ver ali, eu falei, caraca... Saguizeira mandou na base. E você mandou na base, né? Mas como foi isso aí? Você pensou, você tinha como ideal, putz, meu sonho é a Gávea ou não? Tinha. Minha Gávea era meu objetivo máximo. Aí depois tinha, por exemplo, o Corna Freia, que era um salto que o Sabiá falava muito. Onde é isso? Na Itália. Tá. Não tinha ainda o Death Star. Death Star. E se eu não me engano, o Brevet estava fechado. Tá. Né? Que era um salto que eu queria fazer também. E aí, a Gávea, para os brasileiros, era nossa, a Gávea, né? E eu falei assim, cara, eu nunca vou fazer a Gávea, né? E aí, entra a Fly Brothers no meio, né? No qual também eu sou muito grato ao time. O time me proporcionou momentos ali, cara... Primeiro voo noturno por São Paulo que ninguém tinha feito, foi foda. Você, Lucas e Flávio Jordão. Exato, sim. No dia 25 de janeiro. Exato. Assim, a Fly Brothers, o time, me proporcionou experiências que sozinho eu jamais conseguiria, entendeu? Então eu também sou extremamente grato ao time, ao Flavião, a todo mundo ali da base ali que começou, né? E aí, a gente estava num evento, num projeto que era do Cristo, o Lucão era vivo ainda. A gente chegou a equipar para fazer o salto do Cristo de noite com luz. E aí ventou, né? E aí fomos no helicóptero equipados, voamos. Cara, lembro que no helicóptero o cara tava com a bundinha para fora assim, ó, me segurando, porque se você se mexe muito... Você toma o vento, né? E apaga as luzes. Ah. E aí eu falei, caralho, vou cair daqui, né? E aí o comandante Paulão falou assim, gente, tá ventando muito, tem que abortar. Daí abortou o projeto, aí fomos dormir. Daí no outro dia acordei cedo, o Lucão acordou cedo também. Eu falei, ô Lucão, onde você vai? Ele falou, vou fazer a Gávea. Eu falei assim, vou junto. Aí eu vou pegar o equipo, vou levar, eu vou subir. Se eu me sentir bem, eu faço. Se eu não me sentir bem, eu vou embora, como sempre fiz. E uma das coisas que sempre deixou os meus saltos muito mais leves foram, por exemplo, assim, estamos indo para um salto novo que eu não conheço. E você já fez, e tem mais gente. Galera, se eu não tiver confortável, eu não vou voltar para trás, hein? Eu nunca tive aquele, nossa, eu preciso saltar porque todo mundo vai saltar, entendeu? Então... Com medo de querer fazer feio, o cara desistiu. Exato, então eu sempre já avisei antes, falei, galera, qualquer coisa eu... Foi mais ou menos eu quando eu fui fazer o base jump com o tiozão, aí eles subiram a antena aqui na 7.8, eu na metade da antena falei, não quero mais, não, voltei atrás, zero estresse. Mas e aí? E aí... a gente subiu, o Sabiá foi junto, o Kenyon foi junto, o Lucão foi junto. E aí, cara, nossa senhora, penei pra subir aquela Gávea, hein? Meu Deus do céu. Cheguei lá morto. Daí eu vi o Exit, daí assim... Quem que tava do dia? Tava eu, o Sabiá, o Kenyon e o Lucas. Daí... Boa tríade ali. Com certeza. Você tava nas mãos dos melhores, tá? Com certeza. E aí eu olhei assim pro Exit, eu me senti super confortável e pronto, assim. Falei, cara, vou tirar de letra, assim, respeitando o objeto ali, né? Porque nesse tempo, entre lá atrás, que a Gávea era aquele bicho papão, as asas evoluíram muito. Sim, sem sombra de dúvida. Então ficou muito mais fácil agora, né? Não que não seja perigoso, mas... você tem mais recursos. Você não afunda tanto que nem afundava antes, né? Sim. E aí, cara, saí normalzinho pra frente, nem saí virando, saí pra frente, entrei em voo, daí que eu virei tudo. E aí foi uma sensação muito louca, assim, de caralho, tô fazendo a Gávea, velho. O Britão, que massa, cara. Daí comandei alto ali, né? Pousei, e quando eu coloquei o pé no chão, assim, foi muito doido, porque parece que, assim, Deus veio e falou assim, meninão, era o que você queria, não era? Então agora acabou. E aí parece que meio que todo aquele tesão, assim, pelo esporte que eu tinha, parece que foi
foi desaparecendo, assim, entendeu? E aí, a partir daí, eu comecei a ir pro cabrito e o tesão foi baixando, entendeu? Mas isso me marcou muito. Mas isso, o tesão baixar, você chegou no topo, tem um pouco da leitura, vi muita merda acontecer? Assim, ó. Com medo de assim, morrer? Assim, ó, vamos lá. Eu acho que chegar no topo pessoal, porque existem saltos mais casca, né? 1 milhão deles. Onde também eu sempre soube o meu limite de até onde eu podia ir, né? E deixei isso muito bem claro. Mas, por exemplo, assim, a gente perdeu o Lucas, a gente perdeu o Gleison, a gente perdeu o Du, a gente perdeu o Sucrilos. E aí, aquela viagem que tinha todo mundo, começou a não ter mais todo mundo. Porque o base jump não é só o pulo. O base jump é tudo, cara. É a dobra, é a viagem, é o avião ali, você bagunçando com a galera, é o hotel, é subir a montanha junto. E aí, cara, olha, não tem Gleison, não tem Lucas. Aí no final que ficou mais saltando eu, o Gleison, o Du, o Lote. Aí, pô, não tem o Gleison, não tem o Du, né? Aí, pô, como é que fica, cara? Aí vai perdendo a graça. E aí fui perdendo meio que assim a motivação, porque eu nunca fui só pelo salto, né? Fui pelo conjunto todo, o salto era a cerejinha do bolo. E aí até que chegou uma hora que eu desencanei, parei. Eu parei. E aí quando eu parei, parece que eu saí da bolha. E quando você sai da bolha, você começa a ver o esporte com os outros perspectivas. Olhos. Exato. Entendeu? E aí você fala assim, caramba, cara. Você tá com a câmera aqui é uma coisa, mas quando você afasta a câmera, você vê outras coisas. Exato. E aí eu repensei, né? E eu sempre tive assim, muito claro pra mim também que assim, eu só vou fazer o base jump se eu tiver querendo muito. Ou se eu não tiver nada que eu esteja fazendo que não ocupe o espaço dele, assim, na mente, né? Hoje o Sagui parou ou hoje o Sagui deu um pause? Especificamente o Wingsuit Base Jump. Tá, eu acho que não existe nada na vida que eu fiz até hoje que seja tão prazeroso quando fazer o Wing Base. Mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo do skydive, né? Então, por exemplo, hoje fazer o skydive já alimenta já a minha alma, vamos dizer assim, como voar. Você foi recordista sul-americano e mundial, agora recente, né? Com a gente. Exato. Ali. Então, Exato. Isso te traz um pouco dessa perspectiva de que, pô, é legal, um negócio legal, não de base, mas você estava afastado também do skydive, né? Uhum. Como que é isso pra você? Sinceramente falando, o fato de ter o recorde, pra mim, nunca me... Não é sobre o recorde, é sobre a jornada. É, galera ali, tudo. E eu posso falar, esse cara me falou, na saída do avião, eu tava com dificuldade, aí ele falou assim, Binho, faz o seguinte, quando você sair, põe a mão na bunda assim e fala, eu sou uma safada. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer nunca mais. Então assim, ó, porque eu tava com uma tendência de colocar o braço pra frente, né? Ele falou assim, Binho, pra você não esquecer, a hora que você sair, virou, aponta a cabeça, eu sou uma safada. E aí você eu não falei eu sou uma safada, mas eu fiz o que você falou. Aí pensei, eu sou uma safada. Resolveu ou não resolveu? Ai, cara. Então, mas isso tem muito de você, né, Sagui? Você é um cara que gosta de auxiliar as pessoas com a tua experiência, né, cara? Isso é muito legal, mano. Isso é muito foda. Assim, ó, volto a falar, eu não sou um cara super experiente, não sou instrutor, mas assim, o que o Sabiá me passou foram, cara, sábias. São aprendizados que você leva pra tudo, mano. Exato. Até pra vida. Exato. Então hoje você parou, você deu uma pausa. O que acontece? Eu penso muito na minha família, né, cara? Sim. Porque se for só pela gente, assim, curtir né, o esporte e tal, voar, né? A gente vê tantas pessoas experientes morrendo no esporte, né? Tipo, às vezes tá lá no Instagram, lá, putz, fulano morreu. E o fulano era o melhor do mundo. Tipo, e aí também tem quem não assistiu um documentário também do Doug's, que ele faz uma palestra num bar sobre base jump, chama Doug's Talk Base, acho que é, nota 10. Cara, ali é ensinamentos pra te manter vivo, assim, assista, né? Recente, desculpa te cortar, Tá. Assisti um podcast que o Jeb Collins falou, eu não salto mais. Ele parou. E ele fala, não quero mais isso pra minha vida, não quero. Já foi, já fiz o que tinha que fazer, eu amo a minha vida. Tá mergulhando agora, tá fazendo mergulho agora. Talvez aquele lance de você sair da bolha, você olha as coisas com uma outra perspectiva, entendeu? Eu tenho certeza disso. E aí, por exemplo, você pega meu pai perdeu o irmão dele com 13 anos, se eu não me engano, 12 anos. Aí você imagina perder um filho, né? Não. Então, assim, tenho vontade? Tenho vontade. Muita, meu Deus. Não, então não preciso fazer, entendeu? Perfeito, Apesar de perfeito.
Apesar de querer, entendeu? Perfeito. Só que Colocação. não é numa proporção de, se acontecer alguma coisa, fazer meu pai passar por isso, entendeu? Entendi. Então, pensando mais ou menos aí, entendeu? A gente já tá chegando no final, o microfone tá aberto, a câmera tá aqui para você. Queria que você falasse algumas palavras para quem tá começando ou para quem precisa ouvir um pouco da palavra do Sagui. O que você falaria para essas pessoas que estão iniciando no esporte ou até mesmo acelerando demais? E o que de aprendizado ficou para que você possa passar como uma dica para essa galera? Eu acho que assim, primeira coisa, você quer mesmo isso para você? Você quer o base jump? Você quer o wing base? Quanto você quer isso? Você quer isso a ponto de, por exemplo, você começar com 5 amigos e daqui 5 anos ter só 3? Entendeu? É possível. Né? Não tenha pressa, né? A jornada é muito melhor do que o destino final, né? É onde tudo acontece. Não vá só pelo salto, vá pelo todo, pela viagem, pelas pessoas. Cuidem dos seus amigos que estão saltando com você, né? Se for preciso, desdobre o equipamento do amiguinho. Cara, você não vai subir que você não tá bom, vai lá e desdobra, entendeu? Wingsuit, respeite as etapas da progressão das asas, coisa que no Brasil hoje não acontece, tá? Muita gente com pouco salto tá voando de freak já. Então, respeite, tenha calma, entenda a asa. A asa tem que ser uma extensão do seu corpo, ela não tem que ser um monte de pano te atrapalhando, entendeu? Se você pensa em ser o wing base, não se arrisque fazendo o 3 mortal do Mantena, entendeu? Pô, gaste a sorte, gaste suas fichas na montanha, não fazendo... Cara, e tem muita coisa assim que... de uma conversa assim que um espacinho é muito curto, né? Sim, então sim, tem muita coisa assim pra falar assim e tipo assim... E quem quiser saber, se alguém tem uma dúvida ou quiser perguntar pra você responderia no WhatsApp, no Instagram, zero estresse, né? Eu não gosto muito de conversar pelo telefone, né? Tá. Mas marca um dia uma cervejinha, eu vou com meu guaranazinho. Boa. Cara, só que sempre com o instrutor da pessoa sabendo, né? Outra coisa, tenha um instrutor. Não entre pro esporte sem instrutor. Tenha um mentor. Respeite seu mentor. Se ele te falar pra você fazer uma coisa e você fazer outra, você não precisa de mentor. Você é só um desobediente, entendeu? E aí uma frase que vem, assim, das corridas, né? Que é assim, você não ganha uma corrida na primeira curva. Vamos supor, deu a largada, tem aqueles 20 carros correndo. Você não ganha uma prova arriscando tudo na primeira curva. Só que você perde ela, entendeu? Então meio que isso se aplica ao base jump. Respeite as etapas, ande com pessoas que sejam boas companhias. E outra coisa muito séria também, a partir do momento que você começou a saltar, você já é exemplo para alguém. Tem alguém te vendo como um exemplo. Então sempre faça as coisas direito para ser exemplos para as outras pessoas. Muito legal isso. Então assim, eu não sou muito bom de organizar minhas ideias para falar aqui, para colocar na mesa, mas tomara que dê para tirar alguma coisa. Deu sim, pô, maravilhoso, maravilhoso. Não saltei com o Rafa Conte, meu grande irmão. Aí. Tá faltando. Tá faltando. O Rafa Conte Rafa Conte, aliás, o Dá uma morridinha de leve pra sempre é dele, né? Essa frase é maravilhosa, é ele que criou. Muito obrigado, Rafael Conte. Você está ligado que eu sou seu fã, foda, eu sou seu fã. Pra mim, você, mano, qualquer lugar que você tiver, eu sou seu fã. E não saltei também com o... Não, que tá no Chile voando helicóptero, o Yuri. Que é outro mestrão também. Mestraço, verdade. Quem sabe um dia. Quem sabe. E deixar aqui os meus sinceros agradecimentos ao grande mestre Sabiá, aos meus instrutores de AFF, ao meu instrutor de Wingsuit, né? A todos aí a todos os meus amigos que sempre estão junto aí, um checando o outro, voando, ao time da Fly Brothers. E outra coisa, de alguma forma temos que fazer um podcast com o Jet, com o alemão. Vamos. De alguma forma que esse cara, ele é... Vamos. Ele é uma figura. Vamos, fechado. Bom, Saguizeira, obrigado pelas palavras. Valeu. Muito obrigado. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve. Para você que não tá na liga, tá aqui o QR Code. Você que não está inscrito no canal do YouTube, por favor, se conecte. No link da bio tem o canal do YouTube. Spotify, YouTube. Estaremos toda quarta-feira às 7 da noite em ponto. Beleza? A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Fui.